Seja a graça e a paz de Cristo no coração de cada um, meus irmãos. Leiamos o texto da Palavra de Deus e pensemos nessa manhã. O texto está em Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Os versículos são de 14 até o 21. Marcos 8, 14 a 21. Nós fazemos muitas exposições aqui em sequência, essa é mais uma delas. Estamos expondo todo o Evangelho de Marcos. Se Deus permitir, chegaremos ao último capítulo em algum momento, claro, intercalado com muitas outras exposições. Vamos ler o texto, conversar com as crianças e depois pensarmos acerca de algumas características de um coração que vai ficando duro. Algumas características de um coração endurecido. Não é necessariamente uma pedra, é com uma camadinha assim, de pele mais dura, assim, mais impermeável um pouco. Era a situação aqui dos discípulos. Nós vamos aprender com os discípulos e vamos conversar com Deus ao final. Pensar com Deus, à luz do poder do Espírito Santo de Deus, como está o nosso coração e como seria maravilhoso e como será maravilhoso se ao final a conclusão a que chegarmos é que o nosso coração não está endurecido. O deles provavelmente sim, você vai ver pela palavra, mas é a esperança que temos do agir do Espírito Santo em nós, motivo inclusive da nossa oração enquanto ouvimos essa exposição. Ora, aconteceu que, eu estou no versículo 14, ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: por que discorrieis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós lemos a Tua Palavra e talvez se o Senhor nos perguntasse agora: mas vocês compreendem, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Talvez nós também teríamos alguma dificuldade, em certa medida, para responder: sim, Senhor, compreendemos claramente o que o Senhor está querendo nos dizer. Por isso somos tão carentes do Teu Espírito. Ajuda-nos, por favor. Ajuda-nos a compreender qual é a Tua Palavra, o que ela quer dizer, tanto a esses discípulos, quanto a nós hoje, 2000 e poucos anos depois. É a nossa oração confiante, em nome de Jesus. Amém. Conversar com as nossas crianças amadas, o pastor sempre espera que na ilustração que vocês façam, vocês pensem, enquanto seus pais, seus familiares estão ouvindo essa exposição, vocês também ouçam enquanto fazem a ilustração. Eu vou pedir que vocês façam um barquinho com vocês dentro, né? Um barquinho, porque essa passagem se dá em um barco em que Jesus está conversando com seus discípulos. Um barco em que vocês possam estar dentro dele, sem medo de tempestades, sem ansiedades. Por isso, se possível, desenhe um rostinho feliz no barco com Jesus, felizes com Ele. E enquanto vocês vão fazendo esse desenho, vocês no barco com Jesus, o pastor vai falar sobre um coração que pode endurecer. Crianças,
Quando vocês nasceram, quando todos nós nascemos, nós não nascemos inocentes, nós não nascemos de uma maneira, eu diria assim, perfeita. Todos nós nascemos pecadores, todos nós nascemos com um coração predisposto a endurecer mesmo. É como um pão, crianças, sabe aquele pão fresquinho, aquele pão cheiroso ali na mesa? Mas se deixar 1 dia, 2 dias, quando colocar a mão nele, ele vai estar duro, aquele pão vai estar duro. Nosso coração tem uma tendência natural a isso. Ele vai endurecendo, ele vai tomando uma característica diferente. E o pastor gostaria muito que vocês lutassem contra o endurecimento do coração de vocês. Maneiras práticas, crianças amadas, para lutar contra o endurecimento do coração: receber sempre da água da vida, abertos sempre à doce palavra do Senhor. Por isso, quando papai e mamãe falar, vamos para a igreja, não sejam aqueles que dizem, hoje não papai, hoje não mamãe. Sejam os primeiros. Já pensou aquele dia em que vocês acordam os seus pais para irem para a igreja, para virem a essa maravilhosa igreja? Já pensou a alegria do seu pai e da sua mãe, de ver vocês baterem lá na porta deles, papai, hoje é dia de culto, vamos adorar a Deus? Aí o pai e a mãe vão dizer, glória a Deus, olha o que está acontecendo com o meu filho. Não tem alegria maior para um pai do que contemplar um coração dócil do filho ou da filha. Então, enquanto vocês desenham isso, vocês no barquinho com Jesus, aquele mar azul, aquele dia lindo, nós adultos vamos pensar um pouco sobre a possibilidade, sim, de um coração se endurecer. O texto diz que estes discípulos não conseguiram responder às perguntas básicas de Jesus. Jesus estranha. Tenhamos em mente uma outra coisa. Jesus amava estes homens. Jesus não está aqui corrigindo esses homens. Jesus não está aqui confrontando esses homens simplesmente porque não estava aprovando o desenvolvimento intelectual e espiritual deles. Tem mais do que isso aqui. Tem compaixão. Tem mais do que isso aqui. Tem companheirismo, tem intenção de Jesus que eles crescessem na fé. Então todas as palavras de Jesus são revestidas de um tom paternal, de um tom cuidadoso, de uma preocupação, mais ou menos como é a preocupação que um pai ou uma mãe sempre tem por um filho ou por uma filha. E por isso nós vamos estudar esse texto então. Quais seriam as características de um coração endurecido no texto? Eu vou sugerir 3 ideias. É claro que você veio a esta igreja para adorar ao Senhor e para receber da palavra de Deus, como eu também. Eu prego para mim também e para todos nós. A palavra é para todos nós. Neste texto, a palavra parece mostrar algumas características. Eu vou citar 3 e vamos pensar nessas 3 características ao longo da exposição. Um coração endurecido esquece de coisas básicas. Quando o coração está endurecido, lentamente se esquece de coisas muito elementares, muito básicas. Segunda característica, ele passa a duvidar de coisas óbvias, coisas claras. Duvida. Mas é tão claro, ninguém duvida, mas o coração endurecido duvida. Terceira característica, desconhece coisas grandes. Estavam ali, estavam diante dos olhos de todos, mas ele pergunta, será que é isso mesmo? Características de um coração endurecido, esquecer de coisas básicas, duvidar de coisas óbvias e desconhecer coisas grandes. Será que tem isso no texto? Acho que sim. Vamos pensar aqui nos primeiros 2 versículos, versículos 14 e versículos 14 e 15. Vamos ver como eles esqueceram de coisas básicas. 14 e 15. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes.
Coisas básicas que os discípulos esqueceram aqui. À primeira vista, o pão, né? Mas esse texto vai falar de um esquecimento além do pão. Com a palavra de Jesus, guardai-vos, prestem atenção, vejam o que está ao seu redor. Ele está falando do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Não está aqui no texto essa coisa básica que era o fermento, o levedar da massa dos fariseus. Está em outro lugar, está em Lucas capítulo 12, versículo 1, você não precisa abrir, mas lá está escrito: guardem-se, cuidem-se, protejam-se, porque eles são hipócritas, os fariseus são hipócritas, e Herodes é mundano. Herodes dominou a religião judaica. Herodes faz da religião judaica um braço do Império Romano. Então, guardem-se disso. Essa é a orientação de Jesus para eles. E eles haviam se esquecido disso. Aparentemente, no texto, eles não estão entendendo o que é isso. Eles estão esquecidos de quem é este inimigo, de quem é e de quanto é nefasta a doutrina dos fariseus. Notem, é o texto que Jesus está prevenindo a eles. Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Meus irmãos, esquecer de coisas básicas é esquecer do poder do pecado. Jesus estava com um pãozinho só. Eles acabaram de ver uma multiplicação de pães. Foi a segunda. Tem 2 multiplicações de pães aqui em Marcos, no capítulo 6 e aqui no capítulo 8. Eles acabaram de ver algo magnífico, algo grande mesmo. Só que quando Jesus os leva apressadamente para o barco, eles se dão conta de uma coisa: tinha tanto pão lá, esquecemos. Isso é muito básico. Aí Jesus diz: tem coisas que vocês se esquecem também. Vocês se esqueceram do pão? Vamos usar este exemplo, como é fácil se esquecer de coisas básicas. Vocês estão se esquecendo de quem são os nossos inimigos. Vocês estão se esquecendo de quem são esses fariseus. E por que é que Jesus está fazendo isso? Está falando isso? Porque alguns versículos atrás, no 11, no 12 e no 13, os fariseus estão pedindo um sinal do céu. É fácil de ver. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo de seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Eles dizem: tem um sinal? Eu vou lhe ajudar a perceber nas Escrituras os vários e muitos sinais que Jesus havia dado. Se você olhar para trás do capítulo 1, é um exercício só. Do capítulo 1 para frente de Marcos, eu só vou ler os títulos dos sinais e você perceberá o que é se esquecer de coisas básicas. Se você olhar no comecinho de Marcos, uma das primeiras coisas, a cura do endemoniado de Cafarnaum. Logo depois, a cura da sogra de Pedro. Logo depois, muitas outras curas. Logo depois, ainda no capítulo 1, a cura de um leproso. Capítulo 2, a cura do paralítico em Cafarnaum. Depois, para frente, capítulo 3, o homem da mão ressequida também é curado. A cura de muitos à beira-mar, ainda no capítulo 3. Enquanto isso, escribas e fariseus estão blasfemando, estão tentando. Logo a seguir, mais e muito mais. Capítulo 5, a cura do endemoniado Gerazeno. Capítulo 5, a cura da mulher enferma. Capítulo 5, a ressurreição da filha de Jairo. E segue com mais 2 multiplicações, grandes multiplicações de peixes. Ainda precisava de sinal? É disso que Jesus está falando. Quantos sinais esta geração ainda precisará? Era isso que Jesus queria que os discípulos entendessem. Saibam que por mais que se faça milhões de sinais, este é o coração deles. Guardai-vos da hipocrisia deles.
Guardai-vos do fermento deles, guardai-vos do mundanismo deles. A doutrina era a doutrina pura, mas a doutrina dos fariseus e de Herodes era uma doutrina altamente fermentada, contaminada, que era o conceito que se tinha de fermento nessa época. Hoje nós comemos um pão com fermento e achamos maravilhoso, mas na época, quando o pão começava a crescer, logo eles imaginavam, é assim que o pecado domina o homem. O homem é calmo, tranquilo, o homem vive em paz com sua família, mas se alguma coisa acontecer, ele explode, ele vira outra pessoa, ele vira um monstro. E eles associavam isso ao fermento. Então vejam, a preocupação de Jesus, coisas básicas vocês estão esquecendo. A questão não é pão, a questão é o pecado que está bem pertinho de vocês. Essa era a primeira preocupação. Um coração endurecido se esquece de coisas básicas, dentre elas, esquece-se da doutrina do pecado, o que o pecado quer fazer, como ele fermenta no coração do homem e faz o homem ficar nessa situação. Inclusive em outra passagem, uma passagem correlata de Mateus 16, Jesus faz a pergunta: por que vocês estão com essas preocupações? Por que vocês discorrem entre vocês? Seria porventura a pouca fé que vocês têm? Então tem um aspecto aqui importante. Segunda característica importantíssima, e você vai perceber que Jesus queria muito que eles compreendessem o valor da fé. Segunda característica de um coração endurecido, ele passa a duvidar de coisas óbvias, muito óbvias. Veja o versículo 16 e 17. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: por que discorrieis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido. A pergunta de Jesus é: vocês ao menos compreenderam por que eu multipliquei os pães? Vocês ao menos compreenderam por que eu fiz aqueles milagres? Os fariseus não, os saduceus não, mas vocês compreenderam? Vocês compreenderam, vocês compreendem o que é provisão? Vocês conseguem viver uma vida sem ansiedade, porque eu providencio? É isso que Jesus está perguntando a eles. Vocês ao menos compreendem o que é preservação? Vocês ao menos, vocês estão seguros até aqui, depois desses 3 anos de caminhada? Ou vocês estão duvidando também? Porque a essa altura, a preocupação deles era: não temos pão, nós não temos pão. Todos eles estão comendo, mas nós não temos pão. É como se Jesus dissesse: vocês vão sentir fome comigo? Depois, em Lucas, o evangelista Lucas, no finalzinho do seu evangelho, narra uma pergunta que Jesus faz aos discípulos. Mas aí bem depois, Jesus pergunta: durante o tempo que nós estivemos juntos, lhes faltou alguma coisa? E eles respondem: nada. Mas aqui eles acham que vai faltar. Porque o seu coração endurecido começa a duvidar de coisas óbvias. O Senhor não lhes ajudou até aqui? O Senhor não tirou Levi da coletoria? Levi buscava recursos, dinheiros, buscava vitórias, buscava riqueza. Faltou alguma coisa para Levi, depois que ele foi trazido? Pedro, João, Tiago lidavam com pesca. Eram empresários da pesca no mar da Galileia. Viviam para isso, viviam para sustentar suas famílias. Depois que o Senhor Jesus os chamou para andarem com Ele, lhes faltou alguma coisa? Quando Jesus disse: sigam de 2 em 2, anunciem nessas cidades que o Filho do Homem vai entrar, não levem nada com vocês, vão para as cidades, entrem nas casas, conforme lhes derem de comer, comam. Fiquem o tempo que precisar, depois sigam os seus caminhos. Quando vocês voltaram, depois da jornada dos 70, vocês voltaram mais magrinhos, sem comida, porque não lhes deram comida? Não nos faltou nada. Mas nesse momento,
Eles estão duvidando. Por que vocês estão lamentando não estar com esse barco cheio de pão? Qual é o seu problema, discípulo? Qual é a sua dúvida? Era sobre isso que Jesus estava falando com eles. Eu estou explicando o texto, já já a gente vai aplicar isso à nossa vida. Deixa eu ir para a terceira ideia aqui. Características de um coração endurecido. Não só esquece de coisas básicas, não só duvida de coisas óbvias, mas também desconhece coisas gigantescas, coisas enormes. Parece não perceber. Os versículos 18 para frente nos mostram isso. Jesus usa uma expressão do profeta Isaías, lá de trás do Antigo Testamento, e diz: vocês têm olhos, né? Olhos são para ver. Por que vocês não estão vendo? Vocês têm ouvidos, não é? Era para ouvir. Por que vocês não estão ouvindo? Vocês têm memória, mas por que vocês não estão lembrando? Tendo olhos não vedes? Tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam: disso a gente lembra, foram 12. E da segunda multiplicação, vocês lembram quantos cestos? E eles falaram: também a gente lembra, foram 7. Pois é, se de 5 pães e de 7 pães, vocês viram 12 cestos cheios e 7 cestos cheios, o que isso lhes representa? O que isso lhes mostra sobre o poder de Deus? O quanto mais 3 multiplicações, 4 multiplicações, vocês vão precisar para crerem no poder de Deus. Lembrem-se, essa é a orientação de Jesus para eles. Então, as 3 orientações de Jesus para estes homens são: primeiro, guardai-vos, porque os fariseus e Herodes têm um fermento chamado pecado. Cuidem-se, separem-se disso. São coisas simples, mas se vocês esquecerem disso, vocês se misturarão com eles. Discípulos, não duvidem das coisas óbvias, creiam simplesmente, e se duvidarem de coisas óbvias, provavelmente o problema seja a pouca fé dos seus corações. Discípulos, lembrem-se, recorram à memória, lembrem dos cestos cheios, visualizem, lembrem de quantos cestos cheios vocês viram, visualizem. Mas não para se espantarem com 12 cestos, com 7 cestos, para se dobrarem diante do que é o grande e maravilhoso poder de Deus, que pode de 7 pãezinhos e de 5 pãezinhos fazer tudo aquilo. E mais, não é só uma questão de cestos, é uma questão de suprimento. É uma questão de demonstração de que é Deus que dá pão. Lembrem-se. Bom, isso tem a ver com o texto. Eu gostaria de trazer isso para os nossos dias numa reflexão. Uma reflexão que passa pelas crianças num primeiro momento e nos alcança até os nossos dias. Eu começaria aqui numa linha transgeracional, começando com os chamados baby boomers, os mais experientes. Quando é que na nossa vida, meus irmãos, cai a ficha? Trazendo um pouquinho para baixo, mais para perto dos baby boomers, trazendo aí para a geração Z, aquela geração dos 30, 40 anos, quando é que vira a chave? Quando é que vira a chave? E trazendo aqui para os mais novinhos da geração Z, quando é que o download se completa mesmo? Quando? Quando é que a gente olha e diz: entendi. Esse é um exercício importante na vida cristã. Esse é um exercício necessário na vida cristã. Este é um exercício que de vez em quando a gente precisa se fazer, se perguntar: eu estou entendendo as coisas? Eu estou entendendo a minha vida? Eu estou entendendo o que é ser o que eu sou? Eu estou entendendo o que é ser esse cristão?
Já caiu a ficha? A chave virou? Se completou em mim que eu sou essa pessoa porque Deus quer que eu seja isso? Eu posso dizer: Senhor Deus, estes milagres, esses feitos, eu os vejo na minha vida. Se eu olho para trás e vejo a minha vida até aqui, foi o Senhor que me sustentou. Se eu olho para os meus irmãos, eu os vejo preservados por Ti. Se eu olho para as novas gerações, para as crianças, eu posso dizer: fiquem tranquilas no barco, crianças. Já virou a chave para o papai, já caiu a ficha, o download se completou. Quando esse dia acontece? Eu perguntaria humildemente a todos nós: isso já aconteceu com a gente? Existe um nível de segurança em nós que o nosso coração não está mais impermeável, não está mais resistente às coisas básicas, às coisas óbvias e às coisas grandes e gigantescas que Deus está fazendo no nosso meio? Os nossos olhos estão abertos para os milagres constantes, para as ações contínuas. Os nossos olhos estão abertos para as provisões inimagináveis do Deus da glória, do único e poderoso Deus existente. Ou a ficha continua lá dentro daquele orelhão e não cai. A gente bate, e a ficha não cai. Ou a chave não vira. Ou parece que está faltando alguma coisa, como que um download que não se completa. Era sobre isso que o Senhor Jesus estava falando com eles. Não era sobre pão, não era sobre andar num barco, era sobre o coração deles. Neste momento, eles precisavam saber que deveriam se proteger dos fermentos do mundanismo e do poder do pecado. Eles precisavam crer mais do que criam, crer mais do que se crê. Nem sempre é fácil fazer esse exercício, meus irmãos, porque todos nós somos homens e mulheres de fé. Todos nós dizemos: eu creio em Deus, mas eu creio em Deus de tal maneira que eu sei o que é o pecado e por isso eu me defendo dele, e essa que é a ideia mesmo. Eu creio em Deus de tal maneira que eu não arrisco cair na tentação, porque eu sei que eu não sou forte o suficiente, e então eu não vou para a borda do precipício, eu fico antes, porque eu sei que quem está à borda do precipício pode ser mais suscetível à queda. Eu creio em Deus mesmo, eu creio nas suas palavras, eu creio na palavra que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Eu creio mesmo. É sobre isso que Jesus está falando com eles, e é sobre isso que a palavra fala com a gente. O que é correr o risco de esquecer de coisas básicas? É tratar o pecado como uma coisa normal? É tratar o fermento dos fariseus, de Herodes, dos saduceus como: esse é o pensamento deles, é só uma questão de diferença de pensamento? Jesus estava ajudando seus discípulos a se posicionarem contra o pecado, e é o que a Bíblia nos ensina. Será que Jesus estava olhando para eles, os entendendo como pessoas cheias de fé? Não, não estava. Nós gostamos de passar por essa ideia de Jesus olhar para nós e não encontrar muita fé em nós? Não também. Mas pode ser o caso. Essa é a realidade da palavra. Nós podemos, numa situação de que deveríamos ficar atento, lembrarmos dos grandes feitos de Deus, para que não duvidemos do amanhã. Olha, o certo seria isso, mas pode o Senhor olhar para nós e nos encontrar altamente duvidosos? Olhar para nós e encontrar em nós preocupações, ansiedades tão grandes, temores tão grandes, sendo que o Senhor tem na sua mão toda a provisão que nos é necessária para toda a nossa vida. Nenhum de nós terá 1 milímetro, 1 centímetro a menos do que o Senhor Deus já provisionou para nós.
Nenhum de nós será apartado do seu amor, nenhum de nós será tomado para longe do caminho que Ele nos deu, nenhum de nós será chamado de ex-filho, nenhum de nós passará fome, porque Ele é o nosso alimento, nenhum de nós morrerá de sede, porque toda a água da vida está disposta para os seus filhos. Da cidade de Deus, um rio de águas flui constantemente. Todos os seus filhos, Ele os chama para si, tem lugar, tem morada. A todos os seus filhos tem um lugar no coral do céu para cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de abrir o livro é o Cordeiro. Todos um dia estarão lá. Mas o que faz com que a nossa mente, enquanto esse dia não chega, pense: será? Lembrai-vos das grandes coisas da história. Não tente o Senhor. Eu e você não vamos ficar mais crentes se o Senhor fizer um novo sinal agora na nossa vida. Nós somos os crentes que somos porque Ele nos fez seus filhos e nos deu a sua palavra e disse: alimentem-se. Nós vamos ficar, vamos crer mais, vamos descansar mais, vamos amar mais, vamos testemunhar mais, à luz que essa palavra sacia o nosso coração. Sem essa palavra é da situação dos discípulos para pior. Sem essa palavra é esquecer de coisas básicas. Sem essa palavra é duvidar de coisas óbvias. Sem essa palavra é desconhecer as grandes obras do Senhor. Eu finalizo, meus irmãos, mais uma vez reforçando: não é sobre pão, é sobre o coração. E eu vou mais uma vez quebrar um protocolo e pedir ao nosso grupo de música que venha à frente para a gente cantar uma canção, a primeira que nós cantamos hoje pela manhã. Porque é de coração, porque às vezes a gente não tem as melhores palavras, os discípulos não tinham as palavras. A essa altura, se os discípulos não tivessem um coração para o Senhor, nada do que eles falassem, absolutamente nada do que eles dissessem, responderia às perguntas de Jesus. A resposta que eu gostaria muito que nós dessemos nessa manhã seria: Senhor, toma o meu coração, vê o meu coração. Senhor, se o Senhor encontrar no meu coração mais dureza do que o pulsar de um coração, a vibração de um coração para Ti, amolece o meu coração. Você não vai conseguir dizer é de coração se o seu coração for duro, porque você não estará nessa adoração. Se o seu coração for um coração que não consegue contemplar e perceber as coisas óbvias, se o teu coração não contemplar e adorar o Senhor pelas coisas grandes, você não pode cantar essa canção, porque não é você, são outros, é a outra pessoa do lado talvez. Pense nisso. Passou uma semana, como o nosso coração bateu para o Senhor. Quando eu falo coração, estou falando do mais íntimo do nosso ser. Como é que o nosso coração pulsou para o Senhor? Como é que a nossa vida vibrou para o Senhor? Como é que nós nos separamos desse mundo de pecado nesta semana? Como é que nós cremos nas coisas óbvias do Senhor na nossa vida? Como é que nós agradecemos pelas coisas que o Senhor já fez? Ou nós estamos sempre à espera das próximas coisas que satisfaçam o nosso coração? Como nós podemos dizer: Senhor, se eu não tiver as melhores palavras, pelo menos eu tenho o meu coração para Ti? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.